De você. Essa frase te conforta ou te assusta? Eu acabei de abrir uma caixinha de perguntas no meu direct, nos meus stories sobre isso. E já ficou ali, em alguns minutos já ficou meio a meio. E eu queria compartilhar um pouquinho de uma experiência, né, de uma aprendizada, na verdade, de uma experiência que eu tava tendo agora, hoje. E que eu senti de vir aqui, né? Essa frase ficou aqui ressoando: só depende de você, só depende de você, só depende de você. Então, muita gente, né? Foi realmente uma live completamente aleatória aqui. Então, se estiver passando essa live aí pelo seu feed e você quiser escutar, escuta, porque ela vai ser rápida. A gente tende a ficar com uma necessidade de que as coisas aconteçam de uma certa forma na nossa vida. Mas elas não vão acontecer, né? Essa experiência que eu tive hoje, se eu tivesse escolhido por ela com certeza não faria parte da minha vida. De um contexto de santosha, contentamento, as coisas acontecem na nossa vida por um motivo e uma razão. Se você tem esse princípio, né, se você compreende o princípio do karma, em que toda ação existe uma reação e as coisas que estão acontecendo na sua vida são reações suas, dessa vida, de outras vidas, se você não acredita em outras vidas, é dessa mesma vida, né? A gente vai vivendo as experiências que a gente precisa viver pra gente conseguir evoluir, né? E a experiência que eu tive hoje, né, num contexto realmente dessa escolher as coisas, eu não gostaria de estar passando, mas dentro de um contexto em que talvez fosse necessário eu passar por isso também, né, junto de uma rede maior, foi a melhor situação que podia estar acontecendo no momento de agora. E essa frase, né, só depende de você, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo também complexa, porque assustar ou te confortar vai depender muito da base interna que você tem para resolver as suas coisas. Como é que você foi criada? Como é que foi a sua história? Como é que é a sua base familiar? Como é que é a sua rede de apoio, de amigos, de pessoas, de ambiente? E aí são duas coisas que reverberam para a gente conseguir transformar a nossa vida de certa forma, né? São duas palavrinhas: ambiência e pertencimento. Pertencimento e ambiência. O ambiente que você está inserido, as pessoas com quem você se conecta no seu dia a dia, né, principalmente no seu dia a dia do longo prazo, sim, interferem nos seus resultados. E não é exatamente os resultados, sei lá, financeiros, resultados tão, né, high performance, não é sobre isso. Mas é sobre quem você se permite ser. Se você tá sempre com pessoas que têm hábitos ruins, a gente já sabe o que é hábito ruim. Não se alimenta bem, consome uso de droga, de álcool, sai todos os dias pra balada, ou seja, gasta muito mais dinheiro às vezes do que precisa, tá em ambientes que as conversas são superficiais e que não te levam ali a lugar nenhum, ou pelo contrário, né, tipo, te induzem a você fazer alguma besteira, né, a se endividar, a se drogar, a, de novo, se alimentar mal, porque isso é meio que o básico, né? Ou a cometer coisas mesmo, né? A fazer coisas que são crimes, né? Isso vai influenciar nas suas atitudes, né? Então, determina quem você é? Não. E aí que é o ponto de virada de chave. O ambiente não determina quem a gente é, porque quem a gente é em essência é muito além do que o ambiente vai trazer pra gente. Mas o ambiente vai influenciar em qual parte sua vai ser exposta ali, sabe? Vai ser colocada pra fora. Porque o ambiente em si, ele não tem o poder de determinar ou de... como se fosse uma coisa muito pareada, sabe? Porque se eu estou nesse ambiente, é isso que acontece. Não, né? Mas as coisas são influenciáveis, assim como as pessoas. As pessoas que você se relaciona não têm responsabilidade sobre o que você faz. A responsabilidade sobre o que você faz é sua. Mas sim, o ambiente que você tá, as pessoas com quem você se relaciona influenciam nas suas possíveis tomadas de decisão. Então, quando a gente tá, né, quando eu tô falando isso, né, só depende de você, e aí para algumas pessoas isso assusta, para outras pessoas isso encoraja, é porque existe dois lados dessa moeda. Existe o lado em que eu tô falando, tá, só depende de mim, e eu tô nessa situação que pra mim não está confortável, não tá maneiro, eu não tô com bons hábitos, eu não tô fazendo boas escolhas, não tô tendo bons comportamentos. Se eu me coloquei aqui, sou eu que vou poder me tirar daqui.
Mas, se você não tem uma base firme, isso vai te assustar. Porque se só depender de você e você não se sentir capaz o suficiente de ir lá e fazer, é tipo, fudeu, se só depende de mim e eu não sou capaz, então eu não vou sair daqui. Então as coisas não vão mudar. Então eu não vou conseguir fazer essa coisa nova acontecer. Então, e assim, o que me vem muito forte, né? E também é muito a base dos meus trabalhos, né? A nossa base mais firme, em verdade, a base mais firme que a gente vai ter sempre vai ser Deus. O poder maior, a força maior, o criador de tudo que é. Não importa como você chama essa força que organiza tudo aqui. Pode ser uma representação muito diferente para mim e para você, o que é Deus. Mas a gente só vai ter uma base forte de verdade quando a gente estiver sintonizado com esse algo maior. E o quesito da espiritualidade, ela tá vindo cada vez mais à tona, mas a gente tá vivendo, a nossa geração, né, ou enfim, as pessoas que estão hoje como adultos, estão vivendo a rebarba ou a consequência de pessoas que vieram antes que não tinham essa conexão de maneira massiva, ou seja, a massa da nossa sociedade, da nossa humanidade, não tem o aspecto espiritual embasado. E aí a gente experimenta ambientes que são muito tóxicos em vários níveis, mental, físico, espiritual, emocional, mesmo assim, muitos níveis, real, energético. Ontem, por exemplo, eu tive, né, uma experiência que foi muito curioso observar o que aconteceu ontem no meu dia e como que isso reverberou hoje também. Eu dei uma aula de yoga no começo da manhã numa boate, né, num clube, num lugar onde tem festas. E no final da noite, eu não me liguei, mas no final da noite eu sabia que ia ter uma festa de uns amigos que eu provavelmente ia querer ir. E aí eu fiquei me pegando nessa dualidade interna de caramba, eu vim aqui de manhã, tipo, facilitar uma aula de yoga, um ambiente completamente diferente, né, com as pessoas fazendo exercício, né, se alimentando bem, tendo bons hábitos, e tô eu voltando no final da noite nesse mesmo lugar pra, né, tá ali com pessoas que estão bebendo, estão se drogando, pessoas não, né, um ambiente, enfim, eu escolhi ontem não beber, por exemplo, mas eu poderia ter escolhido beber, e não é esse o ponto, né, o ponto é um pouco antes disso, mas é um ambiente que tava ali, né, noturno, com todas essas energias ali, com todo esse contexto e tudo mais. Foi uma escolha da Alice, as duas coisas, uma dar uma aula de yoga nesse ambiente e depois de novo a mesma Alice, só que em outra skin, ir lá e curtir aquela festa, que era de uns amigos, era de uma música que eu gosto, enfim. E aí essa polaridade, que é exatamente essa polaridade que mostra que não é um ambiente em si que influencia, que determina tipo assim, tá, é isso, né? Não é um ambiente em si que determina quem você vai ser, mas influencia, mas não determina. E determinar e influenciar é completamente diferente. Então, se você realmente se pega hoje com, de novo, um resultado às vezes até financeiro, às vezes amoroso, às vezes do seu peso, né, assim, da sua saúde, não é nem peso, é da sua saúde física, ou você tem uma questão mesmo de fazer escolhas e você é adicto a alguma coisa, você, enfim, tem essas escolhas, elas 100% são influenciadas pelo ambiente que você tá, mas elas não são determinadas. E se só depende de você mudar as coisas na sua vida, seja lá a direção que for, é importante que você pense sobre mudar os ambientes que você frequenta. E isso não é fácil. Porque, de novo, eu vou voltar para as palavras que eu falei antes. Ambiência e pertencimento. Em algum nível, quando você faz parte de um ambiente que mesmo tenha comportamentos nocivos para a saúde, para a vida, para a perpetuação da vida, né? Aquele ambiente, você se sente em algum nível pertencente. E se você não teve, aí volta tudo, se você não teve a base familiar, em que você se sentia vista, pertencida, amado, reconhecido, se você não tinha essa base familiar sustentada em amor, principalmente, né, se você teve, às vezes, uma infância atordoada, pais que ali não conseguiram te dar todo aquele suporte, porque eles também não tiveram, e se a gente for voltando
tá tudo, né, no quem veio antes, tá tudo no sentido assim, tá tudo sendo, o fio tá vindo diante da gente, então a gente tem que puxar esse fio para entender por onde ele passou, pra gente ter mais discernimento sobre a nossa própria vida, né, e aí fazer escolhas mais conscientes. Então, quando você tá num ambiente em que você se sente pertencente ali, você está se sentindo visto, você está se sentindo reconhecido, você está conseguindo, né, às vezes fazer amizade, fazer várias coisas, e sair desse contexto para você passar para um outro contexto é um desafio. Mas volta, só depende de você. E aí isso pode te assustar ou pode te fortalecer. Então, é uma frase mesmo, né, uma provocação de, cara, se só depende de mim, o que eu não tô fazendo hoje para mudar? Sabe? Que atitude que eu não tô tendo? Que comprometimento? Que compromisso eu não tô tendo comigo para mudar isso? Eu não tô falando que vai ser fácil, né? Não tô falando que isso é fácil, mas tô falando que isso é o caminho, sabe? Então, escolher ambientes em que você se sinta potencializada, pertença a lugares e busque por lugares e peça ajuda. Se você tá precisando hoje pedir ajuda, na verdade esse é o princípio, né? Pedir ajuda. Cara, eu tô com uma dificuldade no financeiro, eu tô com uma dificuldade de sair de um vício, eu tô na dificuldade de melhorar a minha saúde física, tô com uma dificuldade de não me sentir tão estressado, tô com uma dificuldade de não ter tanta raiva, não sei qual que é a sua dificuldade hoje, seja lá qual for, tô com uma dificuldade de me relacionar, né, seja lá qual seja, né, a dificuldade, peça ajuda, esse é o primeiro passo, assim, né, de você se questionar e pedir uma ajuda. E aí as coisas vão acontecendo, vão aparecendo pessoas para te ajudar, com certeza, né? Porque a vida tá sempre querendo o melhor para você. Então, se você estiver disponível para a vida te ajudar, ela vai passar pelo melhor de você, né? Para que te direcione para o melhor. E por isso que a base é Deus. Por isso que a base é esse ser que tudo é, né? Que tá sempre ali querendo nos amparar, de certa forma, né? Mas a gente precisa estar disposto e disponível para isso, né? E conversar com essa força maior. Mas você não precisa acreditar muito. Na verdade, no começo você às vezes não precisa nem acreditar muito. Mas se você olhar para a natureza e percebe que existe uma trama naquilo tudo, vai por esse caminho, sabe? E muitas vezes a gente fala, não acredito, mas quando dá um BO na família, quando tem alguém, você mesmo tá passando por um perrengue, ou alguém da sua família tá doente, é logo pra Deus, você ajoelha lá o joelhinho no chão e já pede a Deus, né? Deus, por favor, permita que essa pessoa viva, Deus, saúde pra essa pessoa, Deus. Tu não acreditava antes, mas na hora do aperreio, tu tá lá. Ai, Deus. Então, por que não fazer disso uma prática diária? E de não só de quando você tá no aperreio, né? Ou quando alguém perto de você tá ali numa situação de doença e tudo mais, né? Por que não viver em gratidão? E no começo pode parecer esquisito, tipo, agradecer por essa merda que eu vivo, por essa bullshit que tá acontecendo na minha vida, mas agradecer por você estar vivo, agradecer por uma oportunidade, agradecer a Deus pelas coisas que estão no externo, então, pelo dia bonito, agradecer pelas pessoas que estão à sua volta, começar a agradecer também, sabe? Porque você vai começando a mudar a frequência. Isso só depende de mim, cara, não só depende de mim, mas eu tô com Deus, eu tenho essa base, se conectar com essa base firme de Deus, dessa algo maior, porque vai ter um momento que não vai ter o amigo, não vai ter a terapeuta, não vai ter a mãe, o pai, o avô, o tio, a namorado, o namorado, o marido, a mulher, não vai ter ninguém às vezes disponível. E quando não tiver ninguém disponível, a quem você recorre? A Deus. Então, essa relação forte que às vezes a gente não vai ter, né, durante a vida, vão muitas pessoas, e assim, eu digo que eu não chutaria um número, assim, acho que 70% das pessoas do mundo não tiveram uma base familiar bem estruturada. Não tiveram os primeiros anos da infância com uma base familiar estruturada. Não tiveram situações incríveis e maravilhosas na vida, sabe? Não é, né? A maioria das pessoas não teve. Mas como que a gente consegue, então, mudar, shiftar essa energia e ter pessoas que saíram do nada, recursos financeiros, recursos, né, externos, nada, e hoje, né, tocam a vida, influenciam pessoas, porque é uma decisão que às vezes você precisa ir lá, a gente precisa às vezes ir no fundo do poço para entender que lá embaixo tem um trampolim, sabe? É virar a chavinha de ser um parasita para ser luz, porque as mesmas pessoas, a sombra e a luz coexistem no mesmo lugar, elas coexistem na mesma pessoa. Nós somos essas duas polaridades, somos masculino e feminino, somos o merda e a luz, a gente é tudo isso. Então existem essas duas pessoas dentro da gente, né? Dentro de mim existe a pessoa que pode ser super melancólica, reclamadora, que só vê as coisas como muito ruim, nossa, tá tudo uma merda,
sem solução e tudo mais, mas ao mesmo tempo existe dentro de mim também a pessoa que se acha incrível, que tá tudo lindo e que consegue enxergar o amor nas pessoas e que, sabe, consegue apreciar um dia de sol e ser lindo isso. A mesma pessoa existe, um dia de sol pra uma pessoa, existem essas duas pessoas dentro da gente, a que vai olhar pro sol e falar que porra de calor do caralho, que saco, e a outra que vai falar, cara, que dia lindo, maravilhoso, como eu posso aproveitar e posso ficar aqui, sei lá, curtindo esse calor e que, nossa, que bom que eu tô sentindo tudo isso. E as duas pessoas coexistem dentro da gente. E basta a gente escolher qual lado quem a gente quer ser nesse sentido. E quanto mais a gente consegue se expressar na nossa mais autenticidade, né, na nossa maior autenticidade, mais profunda a gente consegue ser luz também na vida de outras pessoas e permitir que outras pessoas também sejam quem elas são. Mas o sistema vai fazendo com que a gente se molde e a gente não possa se expressar e quem a gente é não é bom, e aí a gente vai fazendo algumas fugas, né, porque é natural também que a gente queira fugir um pouco desse mundo, porque ele é caótico, cara. Viver a vida aqui, eu falo que o Wonderland, o País das Maravilhas, é ver que, cara, vai ter caô para o resto da nossa vida. Vai ter treta, vai ter questões, mas que a gente possa lidar com isso de uma forma diferente. Então, quando a gente tá falando de se recuperar, às vezes, né, de um momento que a gente teve na nossa vida difícil, a gente vai estar sempre nesses altos e baixos, sabe? Mas lidar com isso com naturalidade. Porque essa é a natureza da vida humana, aqui na Terra, pelo menos, né? Nas outras eu não sei, mas aqui na Terra é assim. Altos e baixos, sabe? Presença e assim, às vezes distúrbios e coisas muito boas, bênçãos e aprendizados. E a gente vai vivendo assim. A gente tem angústias, e aí como que eu posso, então, trazer presença? Ter essas práticas diárias de presença, de trazer conexão com Deus, de trazer conexão consigo, né? Nos conectar, a gente mandei áudio no privado. Tá bem, amor. Como que a gente pode viver assim na Terra? A vida é assim, sabe? Não dá pra gente querer só fugir da nossa vida. E aí quando eu volto, né, pro caso de eu ter dado uma aula de yoga de manhã e ter depois curtido a vida, faz parte também. Mas como que eu tô curtindo a vida? Quando hoje, nos meus stories, tá lá, a galera de ontem da festa, sei lá, virou a noite, né? Porque eu fui embora antes de muita gente. E hoje de manhã já tava todo mundo de novo numa festa. Já tipo assim, de meio-dia já tava todo mundo bebendo de novo. Aí você fica assim, cara, não é possível que isso, assim, não é isso que é aproveitar a vida to the fullest, assim, né? Tipo, aproveitar a vida que a gente tá aqui. Porque isso é continuar numa roda de hamster, que você não pensa sobre si mesmo, que você não entende as suas frustrações, se você tá alimentando o seu ego, quem você realmente é. É uma roda que você entra também, que é viciante também, porque é muito fácil se manter nessa roda de vícios ruins. Então, é saber aproveitar o balanço, o pêndulo, sabendo o teu momento. Não é ser zen demais que você não possa usar um salto alto, e não é também ser patricinha demais que você só, sabe, use salto e maquiagem e você não possa ir numa fogueirinha bater tambor, entendeu? É saber entender que a sua espiritualidade é viver na matéria, é viver a espiritualidade no dia a dia, na sua matéria. A gente precisa falar de dinheiro, a gente precisa falar de trabalho, e a real prova da espiritualidade é se relacionar com o outro. Essa é a real prova de quão firme, quanta base você tem. Pra você não se perder no meio do outro e ao mesmo tempo você também conseguir trocar com o outro. Saber se permear um com o outro. Sem ficar só se projetando no outro, e também sabendo, né, quem é você, quem é o outro, como que você se relaciona desse lugar. Então, só depende de você. E tomar isso como uma coisa boa, sabendo que talvez você precise fazer um trabalho para que só depender de você seja muito bom e não te assuste. Seja realmente algo reconfortante falar, cara, eu sei que só depende de mim. E só depender de mim não quer dizer que eu vou fazer sozinha. Olha só, isso é mágico. Você saber que só depende de você e que você não vai fazer sozinho, nem sozinha, esse é o grande must da coisa. Essa é a grande virada também. É saber que você precisa saber aonde você vai se colocar. Você é um ser precioso, aonde você quer estar. Quando a gente se a gente tá com uma autoestima muito baixa, a gente baixa também a guarda
sobre as exigências da nossa vida, sobre o que, por exemplo, é um ambiente legal ou o que não é um ambiente legal. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você está com uma autoestima tão baixa, você não se sente você não sente que você tem permissão para ocupar espaços mais arrumados, chiques e tudo mais, e aí você só vai, sei lá, no botecão da esquina almoçar, sabe, naquele lugar sujo, naquele lugar que a lixeira do lado onde você come, passa umas baratas no meio, e você fala, não, tá ótimo aqui, tá maravilhoso. De novo, o problema não é comer nesses lugares, o problema é achar que isso é que você merece só isso. E aí você não percebe que, na verdade, você pode muito mais. Que você é permitido pra você mais. É permitido pra você tá num lugar em que a comida é bem trabalhada, é bem feita. Os ingredientes que são usados lá são bons, sabe? E quando se experimenta uma autoestima baixa, que é sem essa base, como eu falei, que é a base, né, familiar, às vezes, que é uma coisa de uma construção de base, você baixa essa guarda de referência. Então, a sua exigência, ela fica baixa. E aí você tudo bem, comer nesse lugar aqui mesmo, botecão aqui no meio da esquina. Tô trazendo uma coisa figurativa, porque isso não é só no lugar que você come, as pessoas que você se relaciona, como você cuida de você. Se você se olha no espelho de manhã e fala, caramba, deixa eu me tratar aqui, deixa eu cuidar da minha pele, deixa eu beber água, deixa eu fazer um exercício, sabe? A sua barra de exigência, ela vai ficando cada vez mais baixa, proporcionalmente com a sua autoestima. Então, quanto mais você trabalha a sua autoestima, que é o seu autocuidado, mais você eleva a barra de exigência. E aí você fala, esse relacionamento, eu vou ficar com essa migalha? Que isso, tá doido? Eu mereço muito mais e me trato muito melhor que isso. E aí você vai mudando seus relacionamentos, a sua ambiência. E quanto mais você gera esse senso de pertencimento contigo mesmo, mais você tá nos lugares em que as pessoas também se valorizam, as pessoas também valorizam umas às outras. Né? Você tem pessoas ali que estão cuidando dos seus hábitos alimentares, né, dos seus vícios. Todo mundo tem vício, gente, mas quais são? Como que você se lida com ele? Você quer alimentar o seu ego e suas recompensas rápidas? Ou você, não, pô, peraí, eu sei que os meus limites aqui, isso aqui me pega, isso aqui não. As pessoas estão ali também querendo se desenvolver, querendo construir um mundo melhor. O paraíso na Terra, ele é construído todos os dias, absolutamente todos os dias, por cada um de nós. Essa parada de paraíso na Terra não é algo utópico. É algo real. É aqui, é agora. É a escolha que eu faço. Eu vou pra balada hoje e vou depois amanhã de novo. E depois. Ou hoje eu vou sair, vou encontrar os amigos e tudo mais. Amanhã eu vou estar cuidando mais de mim. E no dia seguinte eu vou pra minha terapia. E depois eu vou pro meu trabalho. E eu vou servir ao mundo. Eu não vou ser um parasita inútil que tá só meio que sugando a vida dos outros. Eu vou olhar pra minha família e vou ver que, cara, tá bom, eu tive treta, eu não fui, achei que eu não fui amada, achei que eu não fui reconhecida, mas tá bom agora, essas horas, essas idades, irmão, você já tá velho já, né? Pra olhar pra si e falar, caramba, não, pera, posso não ter tido, mas foi isso que eu tive. Foi difícil, foi árduo, não foi o que eu queria. Se eu tivesse que pedir, de novo, fazer uma solicitação, talvez não fosse essa solicitação que eu fiz, mas é o que é. Santocha, contentamento. E aí a gente vai mudando essa percepção de, cara, só depende de mim. Só depende de mim. Só depende de mim, mas pode ser leve só depender da gente. E saber que só depender da gente não quer dizer que a gente vai fazer sozinho. Quer dizer que a gente vai fazer, dependendo da gente, depende das nossas escolhas, mas que a gente vai poder pedir ajuda para outras pessoas, estar cercada de outras pessoas, né? E trazer a ambiência. Estar em ambientes em que as pessoas estão seguindo a direção que você quer ir. E seguir a direção que você quer ir não quer dizer que elas estão no mesmo caminho. Existe um horizonte. E aí é pra lá que eu vou. Tipo assim, vou pra Bali. A direção é Bali. Como eu vou pra lá? Não sei. Pode ser que eu esteja indo de avião até Abu Dhabi, de Abu Dhabi pra Bali. Tem outra pessoa que pode estar indo pra Nova Zelândia, da Nova Zelândia aí pra Bali. Pode ser outra pessoa que tá indo pra Europa. Pode ser que uma esteja indo de bicicleta, sei lá, vai fazer uns treta de bicicleta até chegar em Bali. A outra pode estar indo de navio. Não interessa, mas a direção que a gente está indo é a mesma. Então, é sobre o ideal que você tem. E estar em lugares e ambientes em que o ideal das pessoas seja o mesmo. E cada um esteja caminhando do seu jeito, na sua individualidade. Porque cada um tem um temperamento. O temperamento também é muito importante de entender. Cada um tem uma personalidade. Então, o que funciona pra mim talvez não funcione pra você. Então, como que você lida com a sua personalidade? Como que você lida com você, com quem você é? Tudo isso influencia também no ambiente, né? Em quem você é naquele ambiente. Mas não determina nada,
sabe? Cada um vai chegar naquele ambiente sendo quem é. E por isso que ser quem você é a coisa mais nobre que você pode fazer pro mundo. Porque quanto mais você entende quem você é, cara, minha personalidade é essa. Eu sou uma pessoa que fico muito ansiosa com o futuro, porque eu tenho muito fogo dentro de mim. E o meu temperamento é muito mais fogo, ou seja, muito mais lá colérico, sabe? Eu sou uma pessoa explosiva às vezes. Pra mim é muito fácil perder o controle das coisas. Só de entender isso, toda vez que isso vai acontecer, você já tem uma remediação. Você fala, então eu vou tomar um banho. Vou diminuir meu fogo. Vou pensar um pouco mais. Não vou ser tão reativa. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica só depender de você, sabendo que você não precisa fazer sozinho. Mas mais fácil fica de você lidar com você mesmo. Porque aí lidar com o outro vai ser muito tranquilo. Porque você fala, cara, essa pessoa é diferente. Essa pessoa é mais água, eu sou muito fogo. Essa pessoa é mais terra, eu sou muito fogo, eu sou muito ar. E vice-versa. Então, quanto mais a gente conhece da gente, mais a gente tem como oferecer pro outro, pro mundo, uma versão nossa que seja luz, como eu tava falando, né? Que seja mais luz do que seja mais a sombra ali, que vai puxar pra vida merda de vícios e de tudo mais. Então, a gente saber disso também é importante. E as prisões que a gente vive na nossa vida, elas não são determinadas por uma figura, sabe? Elas são... Você pode ficar presa também numa espiritualidade new era tóxica pra caralho, que você acha que tem que abdicar da vida material e viver só pra Deus. Não, gente, a gente tá aqui no ser humano. Se a gente abdicar do material, a gente também tá abdicando do nosso corpo. Infelizmente, não é assim que se abdica do corpo. É um processo espiritual de prática. Então, você quer abdicar de tudo? Beleza, aí você vai lá pra alguma terra e vai viver de luz, entendeu? Mas assim, não é humano isso também, né? O processo do ser humano é passar pela dualidade da espiritualidade com a matéria. E não é só ser material também, ser capitalista, sei lá, fascista lá, tipo assim, não, é dessa forma, né, cabeça dura e tal, enfim, né? Duas polaridades do mesmo eixo. É encontrar o meio do caminho de como ser uma pessoa espiritual vivendo na matéria. E isso é difícil às vezes, né? Isso é muito difícil, porque dependendo de como que a gente veio construindo, né, uma coisa que é muito dual, né? E os extremos, eles são sempre muito extremistas. Os extremos, às vezes, acabam sendo muito extremistas. Então, se você é hareboa, né? Se você pratica yoga e se você vive uma vida conectada na espiritualidade, o que você tá fazendo na balada? Você não pode nunca beber, fazer uma merdinha, sair do controle, né, querida? Mas, aí o ruim não é... Eu vou te falar mesmo que o ruim pra mim não é isso. O ruim mesmo é pra mim a pessoa que é muito material e que naturalmente sente a necessidade, às vezes, de se conectar mais consigo, de ser mais espiritualizada e tudo mais, mas ela já tem uma aversão de falar, cara, eu não pertenço a isso. Eu não sou bom o suficiente, eu não posso fazer isso, porque eu faço tudo isso aqui. Eu, sei lá, vou pra balada, eu compro as minhas blusinhas, eu não sei o que, não sei o que lá. Eu sou muito materialista, tipo assim, pra mim não entra na minha cabeça esses negócios. Só que a pessoa tem um ímpeto ali de fazer diferente, mas ela não faz porque ela também bloqueia aquilo. Então, os dois extremos, eles precisam coexistir. No meio, tá o caminho do meio de Buda, né? E aí só depender de você tem a ver com isso. De você saber que a base tem que estar firme. Esse é o ponto.